Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque reconhecemos a Tua presença neste lugar, Senhor, em meio a hinos que também vieram do Senhor por inspiração, que proclamam a Tua glória, a Tua majestade, que nos colocam diante de Ti em contemplação. Nesse momento nós te suplicamos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, instrui-nos para a obediência na Tua vontade. Fala conosco neste tempo em que vivemos, para que saibamos com sabedoria nos portar e sermos instrumentos para glorificar o Teu nome. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, primeira epístola universal de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo de número 5. Tiago 1, a partir do verso de número 5. Na verdade, leremos o 5 e o 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Podeis assentar. Talvez cause estranheza a muitos que Tiago nos oriente nesse texto para que peçamos sabedoria, porque alguém poderia dizer, mas pastor, nós não devemos ler, estudar mesmo as Sagradas Escrituras, examiná-las. Isso não requer uma aplicação diligente à leitura para que reunamos conhecimento? Sim. Mas note que Tiago não está falando aqui de pedir conhecimento. Ele está falando de pedir sabedoria. Há uma diferença sutil entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é um acúmulo de informações. Mas a sabedoria é a correta administração desse conhecimento. A sabedoria é uma virtude intelectual, muito mais do que um mero processo cognitivo. Portanto, nós devemos diligentemente ler as Sagradas Escrituras, outras coisas boas, edificantes, para reunirmos conhecimento, mas nós devemos pedir a Deus a sabedoria, para que tenhamos essa virtude de gerenciar, de administrar corretamente o conhecimento. Salomão pediu sabedoria para julgar, portanto, para fazer uma aplicação dos conhecimentos, para julgar o povo, para conhecer a natureza humana, conhecer as pessoas humanas a quem ele iria julgar e para conhecer de que maneira deveria conformar o conhecimento que tinha de Deus à condição, à situação, ao dilema daquelas pessoas. Então, sabedoria realmente é um dom de Deus, é algo que nós devemos pedir a Deus. Faz parte do nosso crescimento espiritual, de nosso relacionamento com Deus, o aperfeiçoamento na sabedoria. Muita gente tem uma grande preocupação com o conhecimento, com o acúmulo de informações, corre de lá para cá, à procura de conhecimento. Mas o conhecimento desavisado, o conhecimento mal gerenciado, pode até trazer-nos problemas, pode até promover a vaidade, o orgulho, o endurecimento de ouvir outras pessoas quando há alguém pensando estar certo, na verdade está errado. A sabedoria envolve discernimento
Discernir é saber separar as coisas. Discernimento do ser humano, discernimento do que deve ser trazido daquilo que se conhece para uma determinada situação. O apóstolo Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15. Ele diz: mas o que é espiritual, a pessoa que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, as pessoas não podem prever o que ele vai fazer, não podem antecipar, porque exatamente por ele agir no discernimento e não seguir uma mera rotina, ele pode fazer diferentes em ocasiões distintas. Jesus é um grande exemplo de sabedoria, quando por muitas vezes os seus inimigos, os fariseus, procuraram pôr Jesus à prova, colocando-o em dilemas, mas de todos ele se saía com sabedoria. Não era só uma questão de conhecimento, mas de saber que parte do conhecimento deveria ser colocado naquele momento. Perguntaram a Jesus se era devido o tributo a César. E Jesus mostrou na moeda a imagem de César. E então disse: dai a César o que é de César, já que aqui é a efígie de César, e a Deus o que é de Deus. Quando perguntaram-lhe com que autoridade fazia aquelas coisas, os grandes milagres, sabedor de que a curiosidade de seus inquiridores não vinha de bons motivos, mas da tentativa de encontrar algo para acusá-lo, ele disse: eu respondo, se vocês responderem primeiro a minha pergunta. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? Aquele grupo entrou num colóquio e eles disseram: se nós respondermos que é do céu, ele dirá: e por que vocês não se batizaram? Se dissermos que é da terra, o povo se levantará contra nós, porque admira João Batista. E então os inquiridores disseram: não sabemos. Jesus disse: como vocês não me responderam à pergunta, eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Quando a mulher adúltera fora pegue para ser apedrejada, e queriam colocar Jesus contra a lei de Moisés, disseram: Senhor, devemos apedrejá-la, sim, diz a lei de Moisés. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e começou a escrever na areia, e suspeitas que tenha sido o pecado daquelas pessoas. E elas começaram a se ir uma a uma, dos mais velhos até os mais moços. E então, ficando só Jesus e a mulher, e vendo que ela não fugira, porque esperara por Jesus, queria voltar-se para Deus através dele, Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então nós precisamos de sabedoria, que devemos pedir a Deus. É interessante quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, que Paulo diz assim: vocês que estão lendo, podem perceber a profunda compreensão que tenho do mistério. Paulo mesmo fala da profundidade do conhecimento que lhe fora revelado. Mas no capítulo 6, no final da carta, Paulo diz: orem por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Como um homem que tinha profundo conhecimento do mistério divino, poderia ainda assim estar pedindo oração para que lhe fosse dada a palavra no abrir da boca, mas é para que aquilo do conhecimento que ele tinha lhe viesse à boca conforme a vontade de Deus. Era para que ele não apenas trouxesse algo do conhecimento que tinha armazenado, mas soubesse trazer daquele conhecimento o que era preciso, no momento certo, para a pessoa certa. Por isso que Paulo chama os pregadores de dispenseiros. O que se requer dos dispenseiros é que sejam achados fiéis. O dispenseiro era uma espécie de mordomo que administrava a dispensa de seu senhor. Portanto, o pregador é um dispenseiro, não lhe basta ter o conhecimento, ele tem que saber tirar da dispensa exatamente a coisa certa da hora certa.
Alguns acham que, tendo uma formação no seminário e tendo conhecimento, estão preparados e habilitados para a pregação. Mas pregar é saber tirar daquilo que se sabe, o que dizer no momento certo, para o auditório certo, na hora certa. E disso nós temos um elemento que faz aparentar a sabedoria do pregador ao profeta do Velho Testamento. O profeta não era só um repetidor da lei, do Pentateuco. Era alguém que confrontava o povo com sua desobediência à lei, chamava ao arrependimento. Lhe era dada uma palavra por revelação diretamente para ele falar ao povo. Ele era um órgão da revelação. Nós não somos um órgão da revelação hoje, porque ela está doutrinariamente concluída no Apocalipse, no Novo Testamento, já terminado. Mas essa arte espiritual, esse discernimento de trazer a palavra lá da dispensa para a hora certa, faz com que o pregador, tendo-a, se assemelhe ao profeta. A.W. Tozer era chamado de o profeta do século XX, porque ele soube confrontar as demandas da sua época com respostas provenientes da palavra de Deus. Porque quem o ouvia naquela geração, naquelas circunstâncias, podia discernir que Deus estava falando através dele, não mediante uma revelação nova, mas através da aplicação concreta, adequada da palavra de Deus ao momento em que se vivia. Portanto, nós precisamos de pregadores com sabedoria. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que o que ganha almas é sábio. Não é que a Bíblia está dizendo que ganhar almas é a causa da sabedoria. Ela está dizendo, numa estrutura gramatical inversa, que quem é sábio vai ganhar almas. Porque alguém não sábio pode dizer verdades a um pecador, mas dizê-las de um modo, de uma forma inadequada. Dizer uma coisa que deveria ter vindo depois da outra. Mas o sábio é aquele que sabe aplicar o remédio à ferida certa. É o que sabe gerenciar, portanto, o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Sabedoria também na Bíblia está associada à nossa vida cotidiana, algo que dê sentido à nossa vida cotidiana, colocar a nossa vida dentro de uma moldura de sentido. Em parte, nós encontramos isso entre os filósofos gregos. Aristóteles, por exemplo, ligou a sabedoria a uma vida com sentido, a uma vida refletida, a uma vida feliz. Para ele, a sabedoria envolveria o conhecimento da natureza humana, de suas inclinações, virtualidades, do telos, do fim para o qual o homem vivia, de maneira que ele pudesse identificar as condutas morais acertadas, aquelas que levavam o homem a potencializar o que ele tinha de peculiarmente humano, de maneira que ele pudesse ganhar excelência, cada vez mais se distinguindo dos brutos, dos animais. Assim, nós encontramos pérolas preciosas na Ética a Nicômaco, de Aristóteles, sobre a amizade, sobre inúmeras virtudes, que nós também, como cristãos, reconhecemos, encontramos coisas do tipo em Cícero também, a partir do entendimento que eles tinham por meio da dialética, da racionalidade, da filosofia, da natureza humana, eles podiam ver o que era melhor para as relações pessoais, para uma sociedade mais coesa, para uma vida familiar mais estável. E aí desenvolveram grandes lições morais esses homens, reconhecendo, portanto, a ligação entre virtude e vida feliz, vida satisfatória. Nós, porém, como cristãos, embora reconheçamos muito de verdade que se disse em Aristóteles, em Cícero, a quem Calvino, de modo particular, admirava profundamente, nós entendemos que são elementos fragmentários que há nesses filósofos acerca da sabedoria. O cristianismo é que dá a perfeição, porque corrige o que ainda é incompleto, errático, nesses pensamentos. Por exemplo,
Aristóteles não diagnosticou exatamente que há uma causa deficiente no homem chamada de pecado. Ele falava, por exemplo, em potência e ato. Uma coisa que está em estado de potência está em estado de virtualidade. Ele percebia que a consciência humana, moral, indicava bons caminhos e que bastaria seguir esta consciência, atualizar esta potencialidade, convertê-la em ato. E ele falava que para uma coisa ser convertida em ato se requer uma causa eficiente, no caso da moral, a vontade humana, que realiza aquilo que a consciência pode reconhecer. Mas a verdade é que o pecado entrou no mundo e gerou uma causa não eficiente, mas deficiente. Nos seus discursos durante a guerra, C.S. Lewis dizia isso. O homem é capaz de sonhos maravilhosos, de utopias, de paz, de vida feliz, de harmonia, de idealizar isso no mundo apenas das ideias. É capaz de criar uma instituição filantrópica com uma missão nobre, mas no percurso da execução há um descaminho. Começa uma instituição com a filantropia, amanhã ela é acusada de corrupção. Começa-se com um sonho utópico, amanhã é um governo totalitário, porque há uma causa deficiente, que é o pecado. E, portanto, o pensamento de Aristóteles é insuficiente. E o cristianismo traz uma maior averiguação do problema para que possa também oferecer a solução em Cristo Jesus, que é o único que pode nos dar um novo nascimento, um novo coração, fazer habitar em nós o seu Espírito, para que nós tenhamos como, andando no Espírito, não satisfazer a cobiça da carne. Por outro lado, Aristóteles via apenas como final e objetivo a vida feliz, a vida satisfatória. Mas nós não fomos criados só para a horizontalidade, nós fomos criados para a verticalidade, para a transcendência. Antes de Deus criar Eva, criou Adão primeiro. Diferentemente dos animais que em seus pares foram formados, Deus primeiro criou o homem e depois a mulher, para que o homem não pensasse que ele se realizaria primeiramente com o seu par, mas ele se realizaria primeiro no seu relacionamento com Deus. Nós fomos criados por Deus e para Deus, a sua imagem e semelhança, para estarmos num relacionamento com Deus. Então, nosso fim último não é uma vida feliz, satisfatória, é a glória de Deus. Como está na Confissão de Westminster, é o homem fruir de Deus perpetuamente, viver para a sua glória. Isso faltou a Aristóteles, mas o cristianismo tem a visão perfeita da sabedoria. Dizem que os livros de Salomão, de sabedoria, como Provérbios, como Eclesiastes, faziam parte de um estilo literário, na época, conhecido. Existiam livros de sabedoria. Os egípcios escreviam livros desse tipo. E Salomão escreveu livros usando esse gênero literário, já existente na época. Sendo que os livros de sabedoria dos egípcios, muito embora tivessem muitos conselhos práticos bons, não falavam em Deus. Era como se fosse mais uma estratégia para uma vida comunitária, harmônica, mas Deus não entrava na história. A característica do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, é porque Deus entra na história. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o livro de Eclesiastes diz que o homem pode fazer tudo sobre a terra, ter um bom trabalho, ter a sua família, ter água, pão, fazer grandes edificações, buscar os prazeres que o mundo oferece, mas se ele não tiver Deus, ele vai descobrir que tudo debaixo do sol é vaidade. Então, nós temos também a sabedoria como um quadro que diz o porquê estamos aqui. O que realmente é o fim da nossa existência, o objetivo da nossa existência, porque nós estamos numa situação que não é aquela com que nós fomos criados. E como Deus planejou nos resgatar de tudo isso por meio de Jesus, a quem enviou para morrer na cruz, para que, nascidos de novo, pertencêssemos a uma nova criação, nos tornássemos herdeiros de novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, e tivéssemos um novo código de conduta, não demarcado por regras memorizadas e aplicadas,
mas por uma vida submetida ao Espírito Santo, que passaria a habitar nos que creem. Agostinho, no seu livro da Trindade, ele falou algo que retratava a visão cristã das épocas anteriores. Ele, na verdade, não estava dizendo algo novo, mas algo que poderia ser encontrado em Paulo, na patrística que lhe antecedeu, mas ele usou uma expressão que ficou bem conhecida. Ele dizia que nós fomos criados para Deus e nosso ser permaneceria inquieto até que em Deus descansasse. E que nós nunca poderíamos fruir das coisas deste mundo. Nós deveríamos usá-las, mas fruir só de Deus. Ou seja, use este mundo, mas não se satisfaça com este mundo. Relacione aquilo do mundo que você usa para Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Veja a sua família como uma oportunidade de você exemplarmente mostrar com o seu relacionamento com sua esposa aquele que há entre Cristo e a igreja. Crie filhos para deixar uma semente para o Senhor. Então, dizia ele, que nós deveríamos beber água, agradecendo a Deus e reconhecendo que Ele é a fonte última de tudo que de bom há na natureza. Usemos a natureza, mas nós não podemos fruir dela, mas só de Deus. É o nosso fim último. Esta era a visão do cristianismo, que dominou por um certo tempo a cultura ocidental. Mas depois nós tivemos o iluminismo. Os iluministas começaram deístas, ou seja, acreditavam que Deus havia feito o mundo, porém o abandonara, não interferia nele, de modo que não existiria milagre, que não existiria encarnação, tudo seria de acordo com as leis naturais. Deus era para eles uma hipótese de encerramento, porque não tinham nenhuma explicação alternativa ainda para a existência do mundo. Não havia teorias de Big Bang, não havia teorias de evolução, então tinha que ter alguma explicação para o começo e Deus estava lá. Quando outras alternativas vieram, então Deus foi esquecido. O mundo é um sistema fechado, dentro de leis naturais, e, portanto, nós não podemos buscar um sentido na transcendência, a ideia de que fomos criados para Deus e temos que fruir de Deus. Mas os iluministas mantiveram uma preocupação com a solidariedade humana, com direitos, por exemplo, humanos. Nietzsche dizia que isso duraria pouco tempo. Nietzsche dizia o seguinte: eles mataram Deus, mas ainda ficaram com o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles dizem que Deus não importa mais, mas ainda continua valorizando solidariedade, direitos humanos, não percebem que isto estava costurado àquela ideia de Deus que eles abandonaram. Então Nietzsche, que falava da morte de Deus, no sentido cultural, dizia também: este homem aí vai morrer. Este homem que busca solidariedade universal. Os mais fortes é que deverão prevalecer. Mas enquanto o iluminismo ainda incoerentemente manteve essa ideia de solidariedade universal, imaginou a ciência como um caminho para melhorar a vida das pessoas, imaginou a educação como um processo civilizatório, mas depois a ciência emprestou seus recursos aos armamentos bélicos. Países com grande cultura e educação, como a Alemanha, caíram nas mãos do regime nazista. E houve toda uma crise de certezas. Houve toda uma desconfiança dos ideais do iluminismo. E aí nós entramos na pós-modernidade. Nós falamos hoje aqui de crise, sabedoria em tempos difíceis, que são tempos de crise. Crise é uma mudança. Alguém já definiu crise dizendo o seguinte: é quando o velho morreu e o novo não nasceu. É um limbo, uma situação indefinida. É a que nós estamos. E ela criou a oportunidade para o pós-modernismo. O pós-modernismo não busca
um sentido para a vida humana em Deus, nem numa solidariedade universal, mas apenas a satisfação individual. Não é à toa que converge com o pós-modernismo a sociedade consumista, onde a pessoa não apenas quer comprar aquilo que está na última moda, porque tudo é efêmero, mas a pessoa também resolve fazer de seu próprio corpo mercadoria, e resolve fazer dele uma tela de pintura, encher de tatuagem, resolve mudar as configurações do corpo, para o homem ficar com a aparência de mulher, mulher ficar com a aparência de homem, pessoas colocarem chifres na cabeça com a própria carne da testa e fazerem as mais exóticas coisas com o seu próprio corpo, enchendo de pince, colocando na língua, no nariz, coisas que devem ser extremamente desconfortantes, mas é porque o consumo externo, já exageradamente praticado, já não satisfaz, e a pessoa agora quer fazer de seu próprio corpo uma mercadoria. As pessoas hoje não têm ideal, não têm missão, não têm um quadro de sentido para as suas vidas, e elas vivem apostando nessas coisas efêmeras, e os produtos são facilmente vendidos se eles conseguirem mostrar que aquilo é uma novidade, a última coisa, que amanhã vai ser superada pela outra que já virá em seguida. É uma sociedade líquida, como diz Bauman. Então nós estamos nessa crise, e é dentro dela que nós temos que ter sabedoria para resgatar a visão cristã de mundo, para dizer às pessoas que elas não são como um animal que come, dorme e depois espera morrer, que elas têm um sentido, que a vida delas tem uma razão, que a vida delas tem um propósito, que este mundo está carregado de significado, que existe juízo, mas também existe salvação. Nós podemos dizer que o homem de hoje é um homem autorreferencial. Tem uma autora chamada Jenny McLary, que ela escreveu um livro intitulado Direitos Humanos Depredados, em espanhol. E ela fala, lamentando, dizendo que o homem de hoje é um homem autorreferencial. Ele não se refere a nada para além da sua própria cobiça, de seus próprios instintos, dos desejos que lhe vêm à mente. De certa maneira, vive como um animal. E ela diz, esse homem autorreferencial, ele não pode nem sequer ter uma concepção correta de direitos humanos. Nós vivemos hoje num tempo em que estão ameaçados os direitos humanos. E eu não estou falando de ações concretas que os violem, eu estou falando deles enquanto ideias. Porque, veja bem, dentro de uma perspectiva cristã, onde teve berço a noção dos direitos humanos, eles eram vistos como bens. A vida, a liberdade, a igualdade são bens. Os homens devem ter esses bens protegidos, porque eles precisam estar vivos, precisam ser livres, precisam ter certas garantias para desenvolverem sua plenitude, sua personalidade. As virtualidades morais, esses bens são bens morais indisponíveis, porque eles dão significado à vida do homem. Então, dentro de uma visão como essa, jamais alguém poderia pensar, por exemplo, que eu teria liberdade de escolher morrer. E aí alguém seria obrigado, porque eu tenho essa liberdade, a prestar serviços para que eu morra. É a ideia do suicídio assistido. Eu não quero mais viver. Então eu vou até uma pessoa, um médico, que ele me presta todo o serviço, me dá uma injeção letal para eu morrer. Dentro dessa nova visão, só restou a liberdade, o homem autorreferencial. Os outros bens, que seriam os outros direitos humanos, eles são só apenas bens ao dispor da liberdade. Dentro de uma visão clássica, eu não teria liberdade para escolher morrer, porque seria uma liberdade para destruir a liberdade. Não apenas eu destruiria a minha vida, mas destruiria a própria liberdade, e o objetivo de a liberdade e a vida serem protegidas é porque são bens. A ideia de que esses direitos eram indisponíveis até, não estavam ao meu dispor,
porque eles pertenciam ao sentido da vida humana, porque ainda havia uma noção de que a vida humana tinha sentido. Mas agora, com essa carência de sentido, só resta a liberdade. Então eu sou livre para acabar com a minha privacidade, me apresentando para estar num Big Brother. A mulher é livre para se tornar um objeto e apresentar o seu corpo e sua nudez para fazer propaganda de determinada mercadoria. A liberdade passa a ser uma liberdade autodestrutiva e toda a noção de direitos humanos é enfraquecida e abolida. Bauman, que eu mencionei aqui, que é aquele que escreve muito Sociedade Líquida, Cultura Líquida, que mostra como o mundo de hoje perdeu sua solidez, está em fragmentos. Ele diz que há 3 perspectivas da vida que já existiram no mundo. Uma ele chama de heteronômica, heterônoma. Ou seja, a norma que dá sentido à minha vida está fora. Ou seja, eu fui criado por Deus e para Deus. Eu pequei e estou separado dele. Jesus é o caminho de reconciliação com Deus e eu posso tornar a ter uma vida com sentido através de Jesus. Por exemplo, a norma que dá sentido à vida vem de fora. Deus nos criou e Deus tem um destino para a nossa existência. Tem remédio para as nossas mazelas. Tem oferta de graça para aqueles que se arrependem. Tem céu para aqueles que creem. Onde dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Mas depois veio uma segunda geração que abandonou a perspectiva heterônoma e criou a outra perspectiva que ele chama de heteroautônoma. Autônoma quer dizer que é referida a nós mesmos. Hetero é fora, parece uma contradição, né? Heteroautônoma. Mas é como se fosse uma coisa que está fora de mim, mas ainda no meu mundo. As pessoas começavam agora não mais a relacionar o sentido de suas vidas com Deus, mas com a família, com a nação, né? Nunca confundamos, irmãos, o cristianismo com o mero conservadorismo político. O conservadorismo político é esse segundo momento. É a minha nação, minha vida vai ser para servir ao meu povo, servir à minha nação. Minha vida vai ser para dar nome à minha família, manter a honra da família. O pai, olha, meu filho, foi muito trabalho para ter chegado aqui, preserve a honradez, a respeitabilidade da nossa família, da nação. Note que a vida aí ainda tem um sentido fora, mas dentro do mundo criado pelos seres humanos. E a terceira fase de decadência é a fase autônoma. Agora nem é Deus, nem é o país, que seria pelo menos uma comunidade, não é mais a família, agora sou eu mesmo. Então, se você é feliz deixando a sua mulher e os filhos para viver em adultério com outra, pode deixá-los chorando lá e com fome. O que importa é você ser feliz. A felicidade é vista não como algo moral ou relacionado ao sentido da vida, mas como consumo. Interessante que os que vivem esse tipo de vida dizem que fazem isso, essas escolhas, para serem felizes, mas são depressivos. São infelizes. Vivem de prazeres efêmeros que se revezam e dopam momentaneamente. Mas quando eles não têm acesso por muito tempo a algum desses prazeres onde se escondem, o travesseiro não os consola. E eles sentem a sua solidão, o seu desamparo, a falta de sentido da vida. E podem até pensar em ceifá-la pelo desespero. Interessante que há certas distorções religiosas que estão nessa última visão, autônoma, mas que querem dar uma capa de religiosidade. Por exemplo, os teólogos da prosperidade. Eles não falam de salvação, não falam de pecado, não falam de arrependimento, falam daqueles mais extremos. Eles apenas falam da pessoa resolver a dor de cabeça que ela está agora, a causa que ela tem na justiça, o pregador lá está dizendo que vai ser resolvida e não sabe nem se a culpa é da pessoa ou de outra mesmo.
mas já está dizendo que ela vai vencer, seja lá o que for. Ou seja, tenta fazer a pessoa se satisfazer com o imediato, e Deus é instrumentalizado para atender a essa cobiça pessoal, essa vida autorreferencial. E essa é uma forma de a religião distorcida ganhar espaço dentro de uma cultura pós-moderna, por acomodação, por conformação, por adaptação. Inclusive, irmãos, tem um dizer que às vezes nós usamos no evangelismo, que eu não vou dizer que está errado, dentro de melhores explicações, pode-se falar assim, mas eu prefiro hoje não falar. É quando a gente vai evangelizar alguém e diz assim, Deus tem um plano na sua vida. Quando a gente diz isso, parece que Deus tem um plano particular para cada pessoa, individualmente. Na verdade, Deus tem um plano no singular. O que eu posso dizer para a pessoa é o seguinte, Deus tem lugar para você no plano dele. Tem lugar para você dentro do plano de Deus. Você vai ser importante não num plano particular que Deus tem para você, mas o seu valor vai ser em você ter lugar dentro do plano de Deus, dentro do plano geral que Ele tem. Então, nós devemos ter cuidado com essas distorções religiosas. Como nos portarmos dentro dessas condições? Como nós devemos agir? Eu queria falar primeiramente, meus irmãos, de estratégias apologéticas. Hoje em dia nós vemos uma palavra muito difundida dentro do meio evangélico, pressuposicionalismo. Apologética pressuposicional. Essa palavra não era usada antigamente na tradição evangélica, ela tem uma história recente. E os pressuposicionalistas dizem que nós não devemos falar às pessoas que não são crentes como se elas não soubessem nada de Deus. Nós devemos partir do pressuposto de que elas pressupõem algum conhecimento de Deus e nós vamos mexer com isso para elas voltarem a si, para elas caírem em si. Eles criticam toda forma de apologética anterior, dizendo que era evidencialista. Então, Tomás de Aquino, por exemplo, é classificado como evidencialista porque falou das vias para provar a existência de Deus, como se o homem ainda não soubesse que Deus existisse e deveria inferir dos argumentos que ele estava colocando, como, por exemplo, que a ordem na natureza, que há uma sucessão de causas e se requer uma causa primeira para tudo isso. Mas eu quero aqui fazer um corretivo a isso. É um espantalho dizer que toda a apologética anterior estava dentro desse evidencialismo. Nunca uma apologética cristã não foi, pelo menos minimamente, pressuposicionalista. Mesmo em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava que é um princípio primeiro da moral, por exemplo, evitar o mal e fazer o bem. Se esse é um princípio primeiro da moral, então alguém tem que ter uma prévia ideia do bem e do mal. Essa ideia é pressuposta. Ele presumia que o homem tem a ideia do bem e ele relacionou Deus ao bem supremo. Não apenas Deus é bom, Deus é a bondade. Ele dizia que o ser humano tem uma vocação específica para a verdade. Ele quer a verdade. É intuitivo o valor da verdade. E ele disse que a verdade última é Deus. Eu poderia aqui rastrear uma série de formas de em Tomás de Aquino Deus está pressuposto no princípio da não contradição, de que uma coisa não pode ser ela, o que nela inere ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, exatamente porque Deus é imutável. Então ele acreditava que algumas coisas são pressupostas. Que quando eu vou argumentar com alguém, eu presumo um conhecimento de Deus, sendo que ele está lá no inconsciente. Mas quando eu trago as coisas que a pessoa conhece e confronto com essas coisas, eu posso dizer para elas que elas tinham a ideia de Deus subjacente a tudo isso. Então, sempre, toda apologética cristã foi, de alguma maneira, pressuposicionalista. Agora, o pressuposicionalismo ele tem estágios. Tem mínimo, tem médio e tem máximo.
E o que nós estamos vendo aparecer recentemente é o pressuposicionalismo máximo, sobre o qual eu quero falar. Calvino, por exemplo, falou que nós tínhamos um sensu divinitatis, uma ideia de Deus, uma percepção de Deus, que está em todos os seres humanos. Mas ele não achava, quando dizia isso, que ele estava rompendo com a tradição medieval ou com a tradição patrística. Ele considerava o que ele estava dizendo como dentro dessa tradição. Inclusive Karl Barth, que é um teólogo que critica muito as formas clássicas de apologética, de defesa da fé cristã, ele dizia que Lutero e Calvino erraram, porque desenvolveram sua apologética dentro da mesma tradição proveniente dos pais da igreja e da escolástica medieval. Os reformadores protestantes, irmãos, não se distinguiram dos católicos na apologética para um ateu. Eles usavam as mesmas formas de argumentação para provar a existência de Deus a partir da natureza, a partir de certas intuições. Eles se distinguiam na interpretação da Bíblia Sagrada. Tanto que existe um grande pastor reformado, que deveria ser muito reconhecido hoje, ele é do século XIX, Adolf Munut. Ele escreveu um livro, Lucília, A Busca da Verdade. Nesse livro, ele coloca Lucília como uma figura, uma pessoa dentro de uma história criada, mas ele diz se basear numa história verídica, que procurou um padre, porque estava colocando em questão a inspiração da Bíblia, a existência de Deus, e o padre tem um bom diálogo com ela, no livro, argumentando que Deus existe, que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí depois que ela se convence, ela diz ao padre que agora quer saber sobre a doutrina cristã. Aí o padre começa a dar a interpretação católica da Bíblia. Aí depois ela conhece o pastor e vai falar com o pastor. Aí o pastor diz, em relação à parte apologética do padre, sobre a inspiração da Bíblia, a existência de Deus, eu não tenho nada a acrescentar. Era a mesma apologética. Mas a interpretação dele da Bíblia sobre a sua salvação é que eu vou aqui corrigir. E ele começa a evangelizá-la, e no final da história, ela se converte. Essa era a visão. Mas surgiram movimentos dentro do protestantismo recente que fizeram questão de querer dizer que nós temos uma estratégia própria de apologética, de defender a fé, que não é aquela da tradição cristã comum, ocidental. E aí desenvolveram um pressuposicionalismo rígido demais. O que é que eu quero dizer com isso? Essas pessoas dizem que não há como você argumentar pela natureza que Deus existe, pela consciência do homem, que não há como você argumentar por nenhum elemento da criação acerca de Deus, que você tem que começar crendo na Bíblia. É o pressuposicionalismo mais forte. Como eu disse, tem várias etapas, mas o mais forte diz isso. Que se você for argumentar com base nisso daí, você está se nivelando com um filósofo, você tem que começar com a Bíblia. Mas a questão é, e o incrédulo que não acredita na Bíblia? Eu deveria argumentar por outro caminho para criar nele o interesse de ler a Bíblia. Mas eu começo insistindo que tudo que eu estou dizendo depende de ele reconhecer a Bíblia. Se ele não reconhecer, tudo que eu estou falando é inútil. Esse pressuposicionalismo forte, meus irmãos, ele ganha muitos aplausos na igreja. Já pensou? Seria muito aparentemente ortodoxo, fervoroso, eu chegar aqui e dizer, ninguém argumenta com base na natureza, ninguém argumenta com base na consciência, ninguém diz que o homem tem uma ideia de Deus que está inerente à estrutura de sua racionalidade, no princípio da não contradição. Só falo se for pela Bíblia. Parece que eu estou falando muito bonito, a igreja aplaude, o pastor é fiel, crê na Bíblia. Mas quando eu entrar numa universidade, como é que vai ser? Eu não vou poder chegar e dizer dessa maneira para um público que não crê na Bíblia. Então, o que é que acontece? Essas pessoas na igreja estão aplaudindo, mas na faculdade estão mudas, porque elas não sabem como argumentar pela natureza das coisas, pela estrutura da natureza humana. Os pressuposicionalistas mais ferrenhos que eu conheci foram nulos na vida universitária. Porque eles não tinham como argumentar
com um público que não acreditava na Bíblia. Eles tinham que mostrar primeiro que havia plausibilidade na existência de Deus, na lei moral, em Deus ter falado ao homem para atraí-los à leitura da Escritura Sagrada. Por exemplo, grandes teólogos não são pressuposicionalistas hoje. Sproul, que já morreu, não era um pressuposicionalista. Ele argumentava dentro da apologética tradicional. C.S. Lewis não era dessa forma rígida, não. Ele era defensor da apologética tradicional. Foi muito mais bem-sucedido como um defensor da fé no meio acadêmico. Mesmo os mais relevantes apologetas hoje não são pressuposicionalistas rígidos, como Alistair McGrath, como William Lane Craig. Nenhum deles é dessa linha mais extrema, e são eles que estão impactando mais os meios universitários. Se você ler Romanos 1, Paulo diz que os homens são inexcusáveis, porque o que de Deus se conhece, nele se revelou. Porque os atributos de Deus, seu eterno poder e divindade, se mostram nas coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Quando Paulo diz aquilo ali, ele mostra que os homens têm como saber a verdade, mas eles detêm a verdade pela injustiça, porque querem continuar praticando o pecado. Mas nos cabe fazer essa verdade que eles já perceberam, mas detiveram para que continuassem sua vida de pecado, fazer essa verdade lançada em rosto a eles, porque dela querem fugir. Mas Paulo sustenta isso. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia o seu poder. Quando Paulo, em 1 Coríntios 15, vai argumentar sobre a ressurreição dos mortos, ele tem alguns argumentos que são como dos pressuposicionalistas rígidos. Eu vou mostrar aqui que, apesar de eu rejeitar o pressuposicionalismo rígido, eu aceito ele como estratégia de argumentação sob algumas condições. Paulo presume que todo mundo ali crê na ressurreição de Cristo. Aí ele diz: se não há mais ressurreição de mortos, como é que Jesus ressuscitou? Essa é uma estratégia baseada num pressuposicionalismo. Ou seja, todos vocês pressupõem que Jesus ressuscitou, e agora estão dizendo que não há ressurreição de mortos? Como é que não há ressurreição de mortos se Jesus não ressuscitou? Quando ele diz, por exemplo, se nós dependêssemos só dessa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. É um pressuposicionalismo também argumentativo. Ele está dizendo: vocês creem no céu, vocês creem que Deus vai abençoar aqueles que salvou. E aqui a gente só está sofrendo. Então, como é que a fé que vocês têm fará sentido no que ela afirma, se nossa vida termina aqui e não há ressurreição? Mas quando Paulo, por exemplo, alega que uma semente cai na terra e morre e depois brota, ele está apelando para as leis da natureza, para mostrar um paralelismo no processo da ressurreição. Quando Paulo apela para os pagãos e diz que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se não há ressurreição, quem se batizava pelos mortos não eram cristãos, eram os pagãos. Mas ele está querendo dizer que até os pagãos que se batizavam pelos mortos, que faziam cerimônias fúnebres, que enterravam e faziam todas as homenagens ao morto, mostravam por aquilo ali que, mesmo não tendo conhecimento da revelação, tinham uma intuição de que a vida não terminava aqui. Esse argumento já não segue mais o pressuposicionalismo rígido. Então, nós temos que nos abrir, porque quando nós sustentamos esse pressuposicionalismo rígido, nós caímos num fideísmo. Ou seja, não tem como eu provar nada, eu tenho que aceitar só o que está escrito aqui, e logo eu não tenho como falar de Deus se não for pelo que está escrito aqui, então com aquele que não acredita nisso eu não vou falar nada. Como na faculdade ninguém acredita, ele vai atravessar a faculdade toda mudo, calado, porque ele acha que não é possível. Se falar não ser por aqui, e lá quando ele falar isso vai ser rebatido. Meus irmãos, quando eu aceito que posso argumentar sobre Deus, não para garantir salvação do meu ouvinte, mas para garantir interesse em continuar a receber luz da revelação, para pela Bíblia lhe vir a fé que salva. Quando eu argumento assim, eu não estou fugindo ao escopo da Bíblia, não. Eu estou acreditando que isso é possível porque a Bíblia diz que isso é possível. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se mostra nas coisas criadas. Porque a Bíblia diz que tem uma lei moral escrita no coração do homem, de modo que até os gentios que não conhecem a lei revelada, eles
quando agem de conformidade com a lei, a aprovam. Se há uma lei nos corações moral, então há um legislador. Se depois de infringir a lei há culpa, então é porque eu sou responsável por alguém, há um juiz. Paulo usa argumentos dessa natureza. Eu vou mostrar para os irmãos onde um pressuposicionalismo rígido poderia nos levar. A questão do casamento. Nós nos opomos ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Eu me oponho porque a Constituição diz que é entre homem e mulher, mas não só por isso. Eu me oponho porque entendo estar contrário ao direito natural. A razão pela qual o casamento é importante para a sociedade e merece proteção é porque cumpre uma finalidade comunitária, de gerar filhos. Inclusive, Bertrand Russell, que era ateu, escreveu um livro sobre casamento, e ele disse que a razão pela qual o casamento deveria ser protegido juridicamente é porque os filhos vinham do casamento. Ele chegou até mesmo a dizer que ele era contra o divórcio, por causa que a partir do nascimento de filhos não vale mais só o interesse dos cônjuges. Um ateu. Eu posso mostrar claramente que uma relação homossexual não atende à anatomia do corpo, não prospera na fecundidade, causa inúmeros problemas físicos. Eu posso mostrar que há uma complementaridade psíquica entre homem e mulher que fecha um quebra-cabeça, que dois homens não podem configurar, nem duas mulheres. Eu tenho várias maneiras de argumentar pela natureza das coisas, que deve ser assim. Inclusive, se alguém quiser, eu vou para o lado dele, para do lado dele mostrar que ele está errado. Seja para que lado for, ele vai estar errado. É evolucionista? Então a evolução escolheu perpetuar a espécie com homem e mulher, não escolheu com dois homens, não. Ficar dois homens, duas mulheres, e todo mundo seguir esse exemplo, desaparece. A natureza não quer isso, porque a natureza quer se perpetuar, quer fazer sobreviver. Nós podemos argumentar por esse caminho. Mas eu fui convidado uma vez para uma banca de mestrado em outro estado. O que defendia a dissertação, ele era pressuposicionalista rígido, era crente. E ele é muito ortodoxo, muito bíblico. E quando eu estive na banca dele, eu tive uma surpresa. O trabalho todo dele era dizendo que não havia como, pela natureza das coisas, pela natureza, se dizer que o casamento não poderia ser entre dois homens e duas mulheres. Ele dizia isso, na contramão. Ele dizia que, apesar de a Constituição dizer lá que é homem e mulher tão claramente, que não haveria como interpretar a Constituição necessariamente de forma literal para assegurar que tinha que ser entre homem e mulher. Em outras palavras, ele estava defendendo a toda hora a plausibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, dizendo que não tinha como provar uma coisa nem outra, que tinha que ser de um jeito ou que tinha que ser do outro. E depois eu fiquei perplexo, eu disse, eu quero entender a mente desse rapaz, o que é que ele está pensando, porque não é isso que ele ensina na igreja dele. E conversando com ele, eu entendi. Ele achava que estava prestando um serviço a Deus, irmãos, dizendo isso. Na mente dele, só teria como mostrar que o casamento era entre homem e mulher pela Bíblia. Então, para ele estava fazendo um serviço a Deus, mostrando que pela Constituição, pela natureza das coisas, não havia como dizer isso. Também ele não disse que a Bíblia é que garante lá, porque ele sabia que ia ser reprovado, se dissesse. Mas ele achava que estava servindo a Deus, dizendo isso daí, como quem diz, só se for pela Bíblia. Se não for pela Bíblia, eu prefiro dizer que não dá. Uma pessoa dessa não vai conseguir influenciar nada numa vida universitária. Curiosamente, depois eu tive uma aluna do mesmo segmento evangélico dele, e que veio do mesmo estado dele, para fazer mestrado aqui
em Fortaleza, porque no caso dele eu fui só para a banca dele, no outro estado, mas essa pessoa veio para cá, e foi minha aluna. E eu chamei um professor católico, conservador, da Opus Dei, mas da área do direito civil, para falar que o casamento tem que ser só entre homem e mulher. Como ele era dessa área, professor de direito de família, eu o chamei. E aí a evangélica ficava contestando, dizendo que não tinha como argumentar, que tinha que ser só entre homem e mulher. Quando terminou, eu fui a ela para conversar o que era aquilo ali. E todo mundo dizendo, nós todos, os outros alunos incrédulos, nós todos pensávamos que você seria a única a defender, e você foi exatamente contra o professor. E quando eu fui conversar com ela, a mesma coisa. Se não for pela Bíblia, não é. Mas, então, nós não temos o que fazer. Veja como isso é prejudicial, irmãos. Pensando ser uma coisa boa, é uma coisa ruim. Eu vou dizer aqui um problema ainda muito maior. Nós temos um irmão que tem no Brasil um grande movimento relacionando o cristianismo à vida científica, à ciência. E esse movimento dele defende o evolucionismo teísta. Porque os pressuposicionalistas rígidos não aceitam o design inteligente. Porque design inteligente para eles é evidencialismo. Quer dizer que existe uma ordem, uma estrutura na criação que mostra que tem um Criador? Não. Só se sabe do Criador se for pela Bíblia. Mas como a gente tem como mostrar que a ordem mesmo, ele foi ao exagero e disse, não, eu creio no evolucionismo. Deus fez o mundo pelo Big Bang, pela evolução, o mundo tem milhões de anos, ou seja, Deus foi quem fez o mundo, mas ele fez de uma maneira que pareça que o que os incrédulos estão dizendo tem razão. De que não foi ele. De que ele não teve papel. Porque ele quer dizer o seguinte, que os incrédulos aceitem só se for pela Bíblia, que Deus criou. Então, se não é para aceitar, eu prefiro defender o evolucionismo teísta, eu prefiro mostrar que não tem nenhum elemento na natureza que dê para estrategicamente provar que tem um Deus por trás. Quer dizer, a pessoa começa com uma perspectiva ortodoxa, radical, bíblica, e vai cair numa coisa desse tipo. Então, a gente vê o perigo dessas coisas. Agora, tem algum valor estratégico o pressuposicionalismo rígido? Tem, em algumas situações. Aquelas situações em que a cultura ainda mantém resíduos cristãos. Eu não teria como usar pressuposicionalismo rígido para evangelizar um chinês, um indiano, uma cultura totalmente alheia ao cristianismo. Nem os apóstolos usaram para falar com os pagãos. O apóstolo Paulo, no Areópago, apelou foi para os poetas gregos, a intuição que eles tiveram de um Criador. Ele apelou foi para elementos que eles puderam perceber pela natureza. Agora, dentro de uma cultura que tem elementos cristãos, eu posso, estrategicamente, usar argumentos do pressuposicionalismo rígido. Por exemplo, às vezes eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa diz assim, pastor, eu sou a favor do casamento gay, mas entenda, é um casamento monogâmico, só um homem com outro homem. Não, vai evitar a promiscuidade. Aí eu vou dizer, e a promiscuidade é pecado em que religião? É na sua? E por que é que para você a monogamia é importante? Porque ela chegou à cultura ocidental pelo cristianismo. Então você está querendo usar a monogamia cristã, a moralidade cristã de fidelidade, para defender alguma coisa que não é do cristianismo, com que direito? Aí dá para eu usar a estratégia do pressuposicionalismo rígido, usar o que ele está acreditando, que ainda tem uma herança cristã, para colocar em contradição com o que ele está dizendo. Mostrar que ele está falando em cima de um tapete que não é dele, é do cristianismo. Opa, peraí, se vai falar aqui, deixa eu puxar o tapete, espera a queda. Porque está falando de premissas cristãs contra o cristianismo. Está usando um fragmento do cristianismo para se opor ao restante. Nós podemos perceber, por exemplo, uma forma sadia de usar o pressuposicionalismo rígido
para sustentar a criação, para sustentar o design inteligente, não a evolução. As pessoas se preocupam com a preservação das espécies, para que não se extingam. Por quê? Se essas espécies surgiram de um processo evolutivo, 1001 extinguiram depois, 1001 surgirão depois, o que está indo e vindo, desaparecendo, mas reaparecendo sob outras formas. Por que eu tenho interesse de preservar essa espécie? Faria sentido se eu achasse que ela fazia parte da criação de Deus, aí nós temos que preservar. Mas se ela surgiu por acaso, se muitas já se extinguiram, se novas surgirão, por que preservar uma ou outra? Qual o sentido? Qual o sentido de a gente cuidar dos fracos, dos débeis, se o processo evolutivo é a seleção do mais apto? Se uma raça, ela evolui pela sobrevivência do mais apto e deixando os fracos para trás, por que a gente tem uma ética de proteção ao mais fraco? Não se compatibiliza com a perspectiva evolucionista. Nós poderíamos lembrar o seguinte, isso deveria ser lembrado cotidianamente. Quando Hitler apareceu em cena, havia um movimento darwinista no mundo todo. Os historiadores não querem fazer lembrar esse momento histórico que ainda é recente, não faz muito tempo. Hitler, nós não o contemporizamos, mas não faz muito tempo. Naquele momento histórico, o darwinismo prosperava grandemente, virava uma mentalidade. A Inglaterra, por exemplo, fazia mudança de áreas de pessoas na Índia para plantação de certas coisas, e essas pessoas que estavam acostumadas àquele determinado habitat, quando iam, morriam, em grande número. E os ingleses se justificavam dizendo, é a seleção da espécie. É a seleção da espécie. É a sobrevivência do mais apto, não tem o que fazer. Não sei quantas propostas de eugenia estavam sendo elaboradas para matar os doentes mentais, propostas para esterilizar pessoas doentes, para que não gerassem filhos. Tem até um filme em português, eu não me lembro do nome desse filme agora, mas é exatamente isso. Com base no darwinismo, querem esterilizar uma jovem adolescente nos Estados Unidos. E a coisa vira um problema judicial. Porque, na época, eles queriam esterilizar mesmo. Quando o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, na década de 70, Margaret Sanger, que liderava o movimento para a liberação do aborto, na revista que a sua organização publicava, autores do nazismo tinham seus artigos colocados. Ela defendia a eugenia. Dizem até que a militância dela pelo aborto era para diminuir a população negra, que ela achava que preferencialmente iria querer fazer aborto por causa que tinha mais dificuldades de condições de criar. As primeiras clínicas de aborto, a maioria delas foram para os bairros negros. O mundo iria virar um nazismo. Sabe por que não virou? Porque Hitler correu demais. Era tudo indo bem devagarzinho, ninguém percebendo. E Hitler deu um pulo lá para frente. Quando ele deu um pulo lá para frente, ninguém estava preparado para tanto. Se Hitler fez muito mal ao mundo, por outro lado, ele atrasou um pouco o percurso, porque o mundo voltou atrás, muito do que estava já propondo. Quando viram o que o nazismo fez, aqueles que estavam defendendo a eugenia começaram a se calar e tal, e houve um retrocesso, porque havia um caminho nesse percurso. É a história do sapo. Coloque o sapo numa panela com água para ferver. Ele vai ficando lá, a água vai esquentando e tal, até ele ser cozinhado. Mas se você jogar o sapo na água fervendo, ele dá um pulo. Nós estávamos num processo para normalizar isso. Como Hitler deu um passo à frente,
Aí gerou toda uma reação contra ele e uma volta atrás. Então, nós poderíamos lembrar isso ao mundo, mostrar onde o darwinismo chega. Tem um filme sobre Mengele em português, que o filho de Mengele conversa com ele e diz: por que, pai, você pensava isso? Aí ele disse: porque nós não acreditávamos mais no homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós acreditávamos em evolução. Em evolução. Hoje em dia nós vemos Portugal legalizando a eutanásia. A Alemanha, agora, por decisão judicial, legalizando o suicídio assistido. A Holanda já tem suicídio assistido, eutanásia, aborto, tudo o que se possa imaginar. O mundo voltou para a monstruosidade de antes. Lembrar onde essa monstruosidade pode nos levar é uma boa estratégia argumentativa. Agora, depois de ter falado isso, eu quero falar uma coisa que eu acho que também requer da nossa parte grande sabedoria. É uma tensão que está sempre a existir no nosso meio, entre reformados e pentecostais, que diminui a nossa força, diminui a nossa unidade e diminui as nossas possibilidades. Obviamente, aquilo que tem sido chamado de neopentecostalismo, para mim, nem classifico como evangélico, aquelas igrejas que vivem apenas da mercantilização da fé, que só têm propostas de bens temporais, que não falam da eternidade. Essas aí eu estou retirando do meu discurso aqui, mas eu estou falando dos pentecostais clássicos. Eu vejo às vezes na internet, meus irmãos, os reformados pegando cenas exóticas de pentecostais sem uma representação dentro de uma igreja mais clássica, fazendo coisas esquisitas, para metonimicamente alastrar aquela representação para todos os pentecostais. Eu já viajei muito pelo mundo para saber de muita coisa. Lá fora, as igrejas históricas já abandonaram a fé, tem casamento gay. Dentro da igreja de Calvino, tem banners ridicularizando as crenças cristãs, a noção de família. Essas igrejas estão totalmente vencidas pelo modismo do tempo. E nesses lugares são igrejas pentecostais que preservam ortodoxia. Se os pentecostais soubessem o que eu sei, talvez eles estariam criticando os reformados e falando aí dessas coisas para criticá-los. Então, esse espírito de antagonismo, buscando más representações de um lado e do outro, para colocar todos dentro daquele guarda-chuva e mostrar alguma superioridade, isso enfraquece a nossa fé. Enfraquece a nossa posição. Realmente nós podemos compartilhar nossas diferenças, tentar convencer uns aos outros. Façamos isso, de preferência não nas redes sociais, mas no contato pessoal, frente a frente. Eu nunca vi ninguém ser convencido de um lado ou de outro pelas redes sociais. Eu nunca vi alguém dar um testemunho. Eu estava aqui brigando e eu me convenci. Aquilo ali só macula a nossa imagem. E os católicos romanos usam aquilo ali, às vezes, para nos ridicularizarem. Então, vamos ser sábios em relação a isso. Eu vejo também, às vezes, uma noção de superioridade. Às vezes, pessoas reformadas olham para os pentecostais e colocam-se como se eles tivessem acesso a um conhecimento preferencial, estivessem num patamar de superioridade. Nada mais anticristão do que isso, irmãos. Até para a gente convencer alguém, a gente tem que convencer com amor, ouvindo o que ele tem para falar, procurando entendê-lo para persuadir, e não desdenhando e mostrando um ar de superioridade.
Alguns estão chegando ao ponto de achar que se você não tiver um conhecimento de uma série de coisas teológicas, se você só conhece a Bíblia, então você não sabe de nada. Eu quero dizer uma coisa, eu valorizo a teologia. Pelo que eu prego aqui, os irmãos podem perceber que eu conheço de muitos lados, de muitas áreas. Mas, meus amados irmãos, o conhecimento de Deus é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. E eu não posso dizer que para eu entender a Bíblia, eu preciso de um autor tal, de um livro tal, de uma coisa desse tipo, porque eu sou protestante nesse sentido. Sou um anabatista, mas sou coincidente com um protestante nesse sentido. Eu creio na clareza das Escrituras. Eu creio que a Bíblia é clara. William Tyndale, quando quis traduzir a Bíblia para o inglês, ele disse para aqueles teólogos que frequentavam as universidades, os católicos, ele disse, eu quero colocar a Bíblia na mão de um camponês, e eu quero viver para ver o dia em que um camponês vai saber mais sobre Deus do que vocês. Uma vez chegaram para John Bunyan e disseram, você não pode pregar, você não tem formação. Era um homem que consertava panelas. Aí disseram para ele, você não leu a Bíblia em grego? Ele disse, mas quem traduziu a Bíblia para o inglês leu o grego. E até hoje vocês não contestaram essa tradução aqui. Então eu estou lendo a Bíblia condizente com a versão original. Então nós temos que ter cuidado para nós não nos gloriarmos no conhecimento acadêmico. Paulo diz aos de Corinto, meus irmãos, aprendam comigo e com Apolo não ir além da Escritura, para não se ensoberbecerem um contra o outro. Porque havia em Corinto alguns que achavam que se eles fossem de Paulo, de Cefas, de Pedro, eles saberiam mais do que o outro. Paulo diz, não se coloque acima do outro, por causa de homem. Aprendam comigo e com Apolo a ficar com a Escritura Sagrada. E sabe o que é que eu tenho visto? Às vezes, reformados mais próximos de católicos eruditos do que de evangélicos que são de outros segmentos, particularmente os pentecostais. Prestigiam aqueles intelectuais católicos que, na verdade, consideram que nós todos estamos desviados em detrimento de um irmão em Cristo. Em detrimento de um irmão em Cristo. Um pentecostal clássico, um arminiano, ele diz ao pecador o que você diz, você que é reformado. Ele diz que ele precisa se arrepender dos pecados e confiar em Jesus como Salvador. Se o que vai trazer isso é uma graça irresistível, ou uma graça que lhe restaura o arbítrio perdido pela queda, para que ele possa, a partir de um livre-arbítrio restaurado pela graça, se decidir, aí é outra questão, é como ele chegou. Ninguém, na hora que aceitou Jesus, soube o que foi que aconteceu para ele aceitar Jesus, soube que ele estava aceitando Jesus, e que Jesus estava salvando a vida dele. É a mesma coisa que nós vamos dizer ao pecador. Nós somos irmãos, porque todos nós pregamos Cristo crucificado. Nós não pregamos salvação pelas obras, pelos sacramentos, pelas penitências, nem por purgatório. Nós dizemos que Jesus é o princípio e o fim da salvação. Nós dizemos que as pessoas devem se arrepender daquilo que fizeram, devem se arrepender de seus maus caminhos, voltar para Jesus, crer que Ele morreu por elas lá na cruz de modo suficiente, completo, para receberem perdão, para receberem graça, para receberem salvação. É isso que nos une e que é mais forte. É Jesus. Billy Graham era batista. Quando ele ia fazer uma cruzada, inclusive no Brasil, os batistas organizavam. E ele dizia, eu só vou se vocês chamarem os pentecostais. Os batistas preconceituosos não queriam chamar os pentecostais. E os batistas disseram, por quê? Ele disse, porque se não tiver os pentecostais, não lota. Não lota. Pessoas que tinham outra visão, outra mentalidade. A importância de unir o povo de Deus, irmãos, nesse momento que nós vivemos. Senão, o que vai prosperar é o romanismo, o que vai prosperar é o ateísmo, o que vai prosperar é outra coisa. Nós temos que nos lembrar que nós somos um só corpo, um só povo. Isso é importante nesse momento.
É sabido que Jonathan Edwards, ele era um congregacional. E ele, como congregacional, seria um puritano. Os puritanos, eles tiveram uma tensão com a igreja anglicana, porque diziam que a igreja anglicana ainda mantinha muita coisa do catolicismo, e tinha que ter uma reforma completa. Pois Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos, era congregacional. E Justo L. Gonzalez, o historiador, diz, uma das cenas mais emocionantes que está retratada na história é que George Whitefield, anglicano, pregou no púlpito de Jonathan Edwards. E ele não parou de chorar um segundo, comovido pela pregação de George Whitefield. O metodismo foi um movimento no início, não uma denominação. O metodismo, por exemplo, escocês, do país de Gales, era calvinista, dos Estados Unidos e da Inglaterra majoritariamente, arminiano. E aqueles homens pregavam juntos. George Whitefield e John Wesley pregavam juntos. Alguém perguntou a John Wesley, quando George Whitefield morreu, você acha que ele foi para o céu? Você acha que você vai se encontrar com ele no céu? Ele disse, não, ele vai estar tão próximo de Deus, que eu não vou me encontrar com ele não, vou estar abaixo, no céu também, mas vou estar abaixo. Ele deu a resposta que ninguém esperaria. Eu só me entronco nessa história se foi o inverso, se foi o Whitefield ou se foi John Wesley, mas até a minha dúvida sobre se foi um ou se foi outro que disse do outro, já mostra como eles eram amigos, como eles estavam juntos. Então, nós temos que ter outra mentalidade, outra forma de ação, para que nós vejamos coisas melhores. Eu comecei a pregar em praças, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu pregava com o irmão Saldanha, Augusto Saldanha, que era da primeira igreja batista. Lá, na época que eu o conheci, com ele pregava, ele era o membro mais antigo da primeira igreja. Tinha uma cadeira cativa, ele ficava lá, era para ele, a cadeira dele, era o mais antigo. Morreu em 1991. E nós pregávamos na praça, ele, tinha um caçula, que era assim chamado porque era o mais novo, mas já era velho, já era muito mais novo que ele, que era da primeira igreja batista, e tinha os pentecostais, todo mundo junto. O irmão Saldanha não aceitava divisões. Todos nós pregávamos juntos ali. Um daqueles pregadores pentecostais, o irmão Assis, que pregava conosco, depois veio para a minha igreja, até hoje está lá, tem mais de 90 anos, e não para de dar glória a Jesus um minuto. E nós pregávamos juntos ali, irmãos, e Deus fazia a obra. Na década de 60, houve um grande movimento de renovação espiritual no Brasil, e Enéas Tonini conseguiu essa proeza, que até hoje ninguém mais conseguiu. Caio Fábio, quando ainda estava alinhado, dizia, os evangélicos deveriam dar um troféu para Enéas Tonini. Ele conseguiu reunir os evangélicos de todo o Brasil, de todas as denominações, para fazer um dia de jejum e oração pelo Brasil. Ele conseguia juntar todos. Conseguia juntar todos em grandes cultos de oração. Se nós estivéssemos tendo grande reunião de oração, irmãos, entre nós, independente da denominação, nós estaríamos vendo muita coisa. Spurgeon era filho de um pastor congregacional, converteu-se numa igreja metodista e tornou-se um grande pregador batista. E nunca esqueceu o pregador na igreja metodista que pregou no dia da sua conversão, e a mensagem que ele lhe endereçou, que ele sempre repetia e lembrava. Nós temos que estar juntos para orar. Os irmãos morávios eram, em sua grande maioria, hussitas, discípulos de John Hus, do pré-reformador, que continuaram a existir até a época da reforma, foram perseguidos e encontraram um abrigo em Erneut, nas propriedades do conde Zinzendorf, que estava ligado à igreja luterana, ao pietismo. Depois, muitos grupos perseguidos de vários lugares começaram a ir também, e misturaram-se com os hussitas lá, pessoas de tudo quanto era parte, de tudo quanto era denominação evangélica, todos juntos. E eles começaram a se dividir, a brigar entre si.
E o conde Zinzendorf disse, vamos resolver esse problema de outra maneira, nós vamos orar. E nós vamos fazer um culto de oração assim, de meia-noite a 1h, esse grupo aqui ora. De 1h às 2 esse, de 2 às 3 esse, até o dia terminar. E começaram aquele culto de oração. E sabe quanto tempo demorou aquele culto de oração? Sem parar, 100 anos. Houve um grande avivamento. Eles começaram a aquietar seu espírito faccioso e começaram a enviar missionários. Cada 25 moráveis sustentavam um missionário no campo. E eles abalaram o mundo até chegar em John Wesley e George Whitefield, com a sua influência, com a sua mensagem, de modo que se convertesse e houvesse um grande avivamento na Inglaterra. Nós temos, irmãos, que ter discernimento. Por exemplo, temos que entender o nosso tempo, porque existe o olavismo hoje. E o olavismo, que é o pensamento de Olavo de Carvalho, retrata tudo como um marxismo. O marxismo teve a sua influência. E o que temos hoje tem alguns elementos do marxismo, mas é o pós-modernismo. Nenhum desses de esquerda hoje querem acabar com a propriedade privada em definitivo. Pelo contrário, eles querem ganhar mais dinheiro com a corrupção. Eu não os classificaria como marxistas, mas como pós-modernos. Eles são relativistas. Marx acreditava num curso da história, ele tinha um racionalismo para o que ele pensava. Os de hoje acreditam que a razão faliu. Obviamente, algumas coisas são semelhantes. Marx tinha aquele discurso dualista de que uma classe, a detentora dos meios de produção, oprimia a classe proletária, mas ele só focava nesses dois lados. E hoje, dentro do pós-modernismo, isso daí se espalhou para tudo. Toda a relação é de dominação. Então, homens querem dominar mulheres, brancos querem dominar negros. Tem um elemento de parentesco, de resíduo daquilo. Mas hoje em dia, mais o que se quer é uma fragmentação de tudo, um pós-cristianismo. Eles não têm nada para colocar no lugar. Marx tinha uma utopia. Eles têm apenas o caminho da destruição. Eles não sabem o que reconstruir. E nós temos que fazer o diagnóstico certo do que estamos enfrentando, para a gente não repetir ladainhas, irmãos, que para as pessoas que têm uma formação acadêmica melhor, isso parece ridículo, como se a pessoa estivesse vivendo em outro tempo, em outra circunstância, em outro lugar. Nós precisamos de uma igreja profética. É sobre isso que eu também queria falar, por fim. Uma igreja profética que defenda os valores, que apregoe o evangelho, que chame pessoas ao arrependimento e à nação também, que procure plasmar na cultura os valores que a podem edificar. Mas nós não podemos nos confundir com o partido político, jamais. A igreja vai perder o seu papel profético se ela se identificar com o partido político. Os erros desse partido vão respingar sobre ela. Nenhum partido deste mundo, no seu programa ideológico, tem elementos totalmente condizentes com o cristianismo. Nossa bandeira não é partidária. Nossa bandeira é profética. Nossa reação é profética. Quando alguém de um determinado partido, de uma determinada posição, fizer o que é certo, vamos reforçar. Se fizer o que é errado, vamos reprovar. Há alguns que têm convergência maior com aquilo que nós pregamos, mas nós não podemos endossar tudo. Nós temos que manter a nossa independência profética. Eu temo por algumas igrejas que estão excessivamente se partidarizando e perdendo a capacidade de manterem-se na sua posição profética. Eu vi na internet um irmão, olha que ele é de um seminário, ele tem um seminário em outro estado, ele dizendo assim, uma notícia de que um transexual pelo SUS tinha feito a cirurgia. Aí ele postou a notícia de que o transexual tinha feito a cirurgia para poder ter o fenótipo do sexo oposto ao dele,
E ele disse, olha, estão vendo? E ainda criticavam Bolsonaro, porque ele era perseguidor de homossexuais. Ou seja, ele estava tão entusiasmado para proteger o Bolsonaro e defendê-lo, que, em outras palavras, ele estava dizendo que aquilo era certo. Quando essa seria uma das coisas que a gente deveria ter dito, bem, devemos cobrar que isso seja mudado também. Mas para ele defender a personalidade, que em muitos pontos tem elementos que possam convergir com a nossa defesa moral de certos costumes, o entusiasmo dele fez ele ficar cego. E ele queria defendê-lo até o ponto de dizer, olha, ele está fazendo o errado, que vocês disseram que ele não ia fazer, em outras palavras. Então nós devemos manter a identidade da igreja. A igreja é a embaixada de Deus, Paulo diz. Nós somos uma embaixada de Deus. A igreja é peregrina e forasteira. Não quer dizer também que ela está escondida numa caverna, não, porque ela é sal e luz também. Ela é a que resiste ao espírito do anticristo. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, diz Paulo, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós precisamos de pregadores, de profetas que confrontem essa geração. Nós precisamos, irmãos, de crentes que em lugares como a universidade sejam sal e luz e enfrentem as ideologias. Nós percebemos que quando a igreja se envolve demais e perde a sua identidade dentro da política, a próxima geração é um desastre. Ela pode ter algumas conquistas momentâneas, mas a geração que se segue é desastrosa. Os puritanos se envolveram com a política, derrubaram o rei, foram majoritários no parlamento. Depois, os ingleses queriam a monarquia de volta. Todos os puritanos perderam o seu púlpito. O movimento esfriou porque estava politizado demais. Os que ainda mantinham o espírito piedoso foram para os Estados Unidos e lá se tornaram fomentadores de grandes movimentos que levaram a grandes avivamentos espirituais. Mas ele perdeu a sua força quando ele foi absorvido dentro de uma conjuntura política. Na Holanda, nós agradecemos a Deus por homens importantes, como Abraham Kuyper, por exemplo, que trouxeram muita coisa boa, escreveu muita coisa maravilhosa, mas o seu envolvimento com a política fez ele fundar um partido político antirrevolucionário, está ligado àquele partido. E a Holanda foi o país da Europa que, na geração seguinte, a de Kuyper, mais cedeu. Mais cedeu. A Holanda tem tudo, droga legalizada, maconha em bolo de criança para vender, pirulito de maconha. Porque a igreja se envolveu tanto com a política que ela esfriou, morreu. Então nós temos que manter a nossa independência para continuarmos vivos. Sim, a gente se envolve com a política a ponto de perder a identidade. Depois o nosso pensamento é sempre estratégico. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para conseguir isso? O que é que eu vou fazer para conseguir aquilo? Meus irmãos, nosso caminho ainda é o joelho. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, como em tempos de outrora. Vamos pregar, vamos proclamar, vamos chamar ao arrependimento. Vamos unir os crentes em vez de dividi-los. Vamos chamá-los à oração, ao clamor, para que o Deus do céu sacuda a terra e mostre que Ele é Deus. Sabedoria em tempos difíceis. Tem perigos, vamos evitá-los. Tem oportunidades, vamos aproveitá-las. Vamos ficar de pé. Cheio do Espírito que habita em mim, desejo sempre estar ao Senhor, receber os dons que Tu queres me dar, ser mais fiel e amar. Porém, além do que já te pedi, discernimento me dá.
falsos profetas estão por aí e eu quero identificar. Pai, eu preciso aprender a discernir entre o que vem do homem e o que vem de ti, para não ser enganado nos meus dias aqui. Quero poder discernir. Servos de Cristo Jesus, cheios da graça, nos campos estão, às vezes sofrendo grandes provações, mas sempre em Deus firmes são. Por outro lado, eu vejo também, em meio ao povo de Deus, gente que só visa comércio fazer, pensando só no que é seu. Pai, eu preciso aprender a discernir entre o que vem do homem e o que vem de ti, para não ser enganado nos meus dias aqui. Quero poder discernir. Oh Pai, eu preciso aprender a discernir entre o que vem do homem e o que vem de ti, para não ser enganado nos meus dias aqui. Quero poder discernir. Quero poder discernir. Aleluia. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você diz, pastor, eu estou alheio ao meu compromisso com Cristo. Eu estou passando em branco nesse mundo, nesse momento que eu estou vivendo. Mas eu quero me comprometer com Deus. Eu quero que Ele me ajude para que eu possa ser uma luz. Eu não quero apenas ter o cristianismo na igreja e nos lugares que eu estou, não ser uma testemunha. Se você quer consagrar a sua vida a Deus e colocá-la diante dEle, venha agora aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Se você quer assumir um propósito com Deus, saia do seu lugar, de onde você estiver, e venha, e nós iremos orar por tua vida, iremos orar juntamente com você. Pode ficar, meu irmão. Deus abençoe. Aleluia. Se houver mais alguém, não perca esse momento, essa oportunidade. Vamos orar pelo nosso irmão nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, por seu Espírito, moveu o coração de teu servo, Senhor, para este momento de consagração, de colocação da sua vida ao teu serviço, meu Deus, e comprometimento de ser uma luz em meio à escuridão. Que o Senhor renove a sua vida, que o Senhor lhe dê poder e graça, que o Senhor seja seu amigo mais chegado que o irmão,
e que na força do Teu Espírito, ele seja uma influência viva, Senhor, para transformar o deserto num manancial, para exalar o bom aroma de Cristo e deixar um testemunho poderoso de Jesus na sua vida. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Visita a nossa irmã que também saiu agora do seu lugar, Senhor. Que o Senhor seja com ela nesse momento. E lhe dê, Senhor, uma renovação, uma restauração, uma vida consagrada no teu altar, Senhor, para ela ter vitória que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, só aqui alguns avisos